Os Apócrifos. Pseudo-epígrafo da Gênese. Livro de Melquisedeque. A criação do universo. Capítulo 8. Desde o momento em que Caim passara a trilhar pelo caminho da salvação, Satã e suas hostes, cheios de ira, passaram a fazer planos para reconquistá-lo. Decidiram lançar sobre ele tensas trevas espirituais, causando angústia e desânimo em sua nova experiência. Estavam certos de que, persistindo com essa pressão, alcançariam a conquista. Conhecendo os planos de Satã, o Eterno ordenou então aos Melahins a combaterem as trevas que circundariam o jovem Caim. Ainda que conhecesse o seu futuro de rebeldia, o Criador faria todo o possível para mantê-lo a salvo das garras do inimigo. Sobre a colina, naquele lar repleto de felicidade, Caim tornara-se, após a sua conversão, no motivo principal dos louvores e comemorações. Como uma criança, humilde e submissa, Caim andava entre os seus, tendo na face o brilho do amor e da esperança, que eram nutridos sob a luz voltar. Com lágrimas de gratidão, distinguia agora em cada cordeirinho imolado o Redentor vindouro, que pereceria em dor para oferecer-lhes a luz da eterna conquista. Com alegria, Caim testemunhava diante de sua família e diante do vasto universo da paz que agora inundava sua alma renascida. Jamais experimentara antes a sensação de tanta liberdade, de tanto amor. Sobre a sua mente refrigerada, contudo, começou a baixar as sombras da provação, que se intensificaram até mergulharem em uma escura noite. Era assediado por tantas tentações que pareciam revigorar em seu coração os sonhos ilusórios do seu passado. Vozes pareciam gritar em seus ouvidos, dizendo: deixe esse caminho que não leva a nenhuma conquista. Chega desses sacrifícios sangrentos que enaltecem a morte. Contemple os jardins que você plantou. E veja, sim, veja como eles comemoram a vida. Você é sábio e forte, e poderá construir um império de paz e prosperidade, colorido por extensos jardins que florescerão numa eterna primavera de sol. Sacudido por essa tempestade de tentações, Caim, quase vacilando, deixou transparecer em seu semblante a agonia que lhe inundava a alma. Assim, sua aflição foi logo percebida por sua família, que, preocupada, procurou saber dele as razões de sua angústia. Temendo expor para sua família o que lhe afligia, calou-se, afirmando que era apenas um sentimento de pesar que logo passaria. Seus pais, eles ficaram aflitos, pois concluíram acertadamente que era Satã que estava pressionando-o com o objetivo de arrastá-lo novamente para a escravidão. Com lágrimas, aqueles pais clamaram ao Criador em favor daquele filho que, aflito, caminhava de um lado para o outro procurando encontrar alívio. Melahins poderosos empenhavam-se insistentemente naquele conflito que tratava-se invisível aos olhos humanos. Ainda que severamente provado, Caim não chegaria ao ponto de ser forçado pelo inimigo a render-se ao pecado. Havia um exército ao seu lado para ampará-lo em seus passos de fidelidade. Todo o universo estava atento para as decisões de Caim, que poderiam influir na experiência de incontáveis seres humanos que seguiriam seus passos. Orientado pelo exemplo dos seus pais, Caim buscou na oração o refúgio para sua alma torturada. Com fervor implorava ao Criador que se firmasse os seus passos. Embora sentisse forte apelo para voltar ao caminho do orgulho e da aventura, estava decidido a continuar seus passos pelo trilho acidentado do amor e do sacrifício. Temendo não alcançar o seu objetivo sobre Caim, Satã então ordenou aos seus guerreiros a suspenderem aqueles desesperados ataques. Disse-lhes que, através de sutil engano, lograriam a conquista que dificilmente alcançariam pela força. Com isso, a paz voltou a reinar na mente de Caim, que, unido à família, cantava louvores ao Eterno, ao autor da sua salvação.
Enquanto aquela família com alegria comemorava mais uma conquista alcançada na vida de Caim, as hostes das trevas estavam reunidas, tramando novos planos de ataque. Muitas ideias foram apresentadas, mas prevaleceram aquelas elaboradas por Lúcifer, o arqui-enganador. Ele afirmou confiante: se tão nos aproximarmos de Caim como amigos em sua jornada no caminho da salvação, inspirando pensamentos e sentimentos de fé no Redentor, não nos será difícil introduzir com sutileza as sementes da rebeldia que germinarão uma a uma em seu coração confiante, fazendo-o menosprezar finalmente o sacrifício de sangue sobre o altar, com o pensamento de não mais depender desse símbolo para ter em mente o Salvador vindouro. Quando iludido a julgar haver alcançado o amadurecimento espiritual, estará novamente no abismo. Naquela colina que era o centro das atenções de todo o universo, sucediam para a pequena família dias de alegria, prosperidade e paz. Cresciam cada vez mais em sabedoria e misericórdia e bondade, trilhando no caminho da salvação. Por detrás dessa paz, porém, inconsciente a família, jubilosa, uma perigosa armadilha se armava. O Eterno e seus exércitos preocupavam-se com essa situação, pois sabiam que os seus inimigos poderiam causar, com esse disfarce, uma grande ruína à humanidade, na experiência da qual se processa a redenção do universo. Os guerreiros da luz agora não teriam de lutar contra as trevas, mas contra um falso brilho. Envolvido por influências aparentemente positivas, as quais julgava proceder todas do Criador, Caim tornava-se aos poucos confiante e bem seguro da conquista prometida. Seu amor pelo Eterno parecia tornar-se imenso e vibrava ao prever a perfeita felicidade que alcançaria no alvorecer do dia eternal. Satã, que atento o acompanhava em sua experiência religiosa, viu haver chegado o momento de atraí-lo com sua falsa luz. Desviando do caminho da justiça, orientou mais uma vez os seus guerreiros a agirem com cautela e paciência, inspirando sutilmente pensamentos e sentimentos que de aparente virtude, que o levassem imperceptivelmente a negligenciar por fim o sacrifício de sangue sobre o altar, julgando haver alcançado em sua santificação um nível superior, no qual não se depende mais daquele doloroso rito. Em seu amor pelo saber e apego a toda a revelação, Caim começou a ter a sua atenção voltada para um falso brilho que imediatamente parecia tornar mais claro e seguro o caminho da redenção. Com ânimo, apresentava para os seus familiares que, admirados, reuniam-se aos seus pés os pensamentos de aparente sabedoria e bondade, gerados pela sua nova experiência. Longe estavam de saber que aquelas ideias tão belas e cativantes eram originadas por aquele que, através da serpente, conseguira seduzir Eva. Em suas palavras de louvores, Caim passou a exaltar o Salvador, bendizendo o seu futuro sacrifício. Inspirando esses pensamentos, Satã ganhava a simpatia não somente de Caim, como também de toda aquela família. Todavia, Caim, que aparentemente tornava-se um eloquente mestre e pregador da justiça e da verdade, iludido em sua falsa segurança, começou a menosprezar em seus ensinos o sacrifício do cordeiro sobre o altar. Argumentava que somente as ilustrações da natureza e as instruções verbais eram suficientes para gravarem na mente humana as verdades da redenção. Apelando às emoções da família, dizia que o objetivo estabelecido pelo Criador por meio daqueles sacrifícios já havia sido alcançado na vida deles. Poderia evitar agora essa dor, apresentando sobre o altar ofertas de flores e frutos, símbolos naturais de uma redenção. Um grande laço armara-se sobre aquela família, levando-a a uma grande luta íntima. De um lado, estava o caminho da dor e do altar banhado de sangue. E do outro, a alegria de uma aparente conquista, comemorada por um altar coberto de flores e frutos.
Caso aceitassem a proposta vinda através de Caim, cairiam sob o domínio do tentador. Com a família em prova, Satã insistia, por meio de Caim, procurando levá-los a decidirem de seu lado, afirmando que o Eterno não se importaria com essa mudança, que expressava amadurecimento e gratidão pelo seu sacrifício, também simbolizado pelas flores e frutos. Todo o universo agora estava em comoção diante da decisão daquela família que estava prestes a se manifestar. O que estava em jogo era o trono do universo. Depois de reunida a batalha espiritual, conscientes do engano que se escondia nas palavras de Caim, aqueles pais, temendo serem arrastados para as distâncias do Salvador, decidiram rejeitar aquela proposta. Influenciados por essa decisão, em favor da verdade revelada pelo Eterno, Abel e sua irmã mais nova colocaram-se ao lado dos pais. Somente a irmã mais velha, que cultivava no íntimo grande admiração por Caim, permaneceu indecisa. Favorecendo seu irmão mais velho, nas discussões que tiveram lugar. Embora contassem com a queda de toda uma família humana, as hostes inimigas se alegraram em ter novamente Caim como escravo. Batalhariam agora pela conquista daquela jovem indecisa que, unida ao irmão, poderia se tornar mãe de uma geração pecadora, no seio do qual se fortificaria o reino das trevas. Ao tomarem consciência da posição rebelde de Caim, Adão e Eva, seguidos por seus 2 filhos fiéis, passaram-lhe a rogar com amor, tentando convencê-lo do erro. Aquele filho, contudo, mantinha sua posição sem ser agressivo. Estava confiante de ter a aprovação do Criador para suas ideias revolucionárias. Caim estava triste por não ter toda a família ao seu lado, mas animou-se ante a manifestação de uma compreensão e apoio por parte da sua irmã. A afinidade de suas ideias levava-os a passar longas horas conversando sobre o futuro. Foi assim que nasceu entre eles a ideia da construção de um novo altar onde Caim, como sacerdote, pudesse pôr em prática o culto renovado, oferecendo lugar de cordeiros, flores e frutos. Isso evidentemente significava a formação de um novo lar, pois Adão, como sacerdote de um culto conservador, jamais permitiria que um altar de sua família fosse maculado por um culto diferente daquele estabelecido pelo Criador. O ideal foi crescendo no coração daquele jovem casal, trazendo sonhos de um lar repleto de crianças a brincar num paraíso banhado em sol. Caim, o senhor e mestre daquela nova família, a guiaria numa caminhada de conquistas, iluminados pelo brilho de um fogo mais brilhante que o do cordeiro, que se erguia em seu altar coberto de flores e frutos. Semelhante a Caim, Abel, que se tornara também adulto, enamorou-se de sua irmã mais nova, aquela que desde a infância estivera ligada a ele por laços de íntima afeição. Juntos caminhavam pelos campos, apacentando o rebanho, enquanto consideravam com interesse os ensinos de amor escritos na natureza. Adão e Eva, bem como o Criador e suas hostes, encontravam consolo e esperança na experiência desses 2 jovens que jamais deixaram de refletir nos olhos a chama aquecida daquele altar que indicava-lhes o caminho sangrento da redenção. Caim, em seu anseio por construir um altar unindo-se àquela a quem amava, aproximou-se finalmente de seus pais pedindo-a em casamento. Adão compreendeu-lhe o anseio e pediu-lhe que aguardasse a resposta do Eterno. Apresentaria a ele o seu pedido e esperariam pela manifestação de sua vontade. Adão, o bondoso pai que a cada dia intercedia junto ao altar pela sua família, e de uma maneira especial por aqueles filhos que se aventuravam em caminhos de ilusões, apresentou com tristeza o pedido de Caim ao Senhor da Luz. Aguardariam dele a manifestação de sua vontade sobre aquele passo tão importante no seio da humanidade. Caim e sua irmã amada aguardavam agora ansiosamente pelo dia do sacrifício, quando poderiam com certeza ter um encontro com aquele que tudo criou. Estavam convictos de que ele não recusaria a concretização do seu sonho e manifestaria o apoio ao seu ideal de culto. O sol declinou-se ao fim daquele 6º dia, dando lugar às trevas de mais um Shabá.
Toda a família reuniu-se reverente junto ao altar enquanto Adão preparava o cordeiro para o sacrifício. Viria o Criador em resposta ao anseio daquele jovem casal? Esta questão pesava sobre todos eles, e em especial sobre Caim e sua irmã companheira. O Eterno ouvira o pedido de Caim apresentado por meio de Adão e estava pronto a manifestar-se em resposta a esse anseio. Pesava sobre seu ser, contudo, uma grande tristeza, pois não poderia abençoar aquele jovem casal com a plenitude da felicidade e paz que almejavam obterem naquela união. Unicamente o verdadeiro casamento poderia conferir-lhes essas virtudes. O Criador estabelecera o matrimônio como um santo legado, de significado eterno. A união do casal sob a bênção divina deveria simbolizar a união espiritual entre Elohim e o ser humano. O casamento, portanto, perderia seu sentido prefigurativo para aqueles que menosprezassem o símbolo dessa união, que encontrava desde a queda do homem o seu ápice no sacrifício do cordeiro. O Eterno determinara ensinar por meio da cerimônia de casamento a verdade fundamental de que unicamente mediante a morte do Messias, a seu tempo, ele poderia casar-se com a raça humana numa eterna aliança de paz. Portanto, sua bênção somente poderia ser obtida por aqueles que se submetessem ao tal ritual simbólico. O cordeiro atado sob o altar sentiu atravessar seu peito aquele cutelo de pedra que, depois de causar-lhe profunda dor, mergulhou na escuridão da morte. Sobre o sangue que brotou de sua agonia, nasceu imediatamente uma luz que tornou-se intensa até afugentar todas as trevas que cobriam aquela colina. Em meio ao brilho, a família reunida pôde distinguir a presença majestosa do Criador, que mansamente inclinou-se sobre eles com seu sorriso amigo. A felicidade daquele encontro era imensa, pois já haviam passado muitos anos desde a sua última aparição, que ocorrera por causa do anúncio do nascimento de Abel. Para eles, portanto, aquele encontro era muito especial. Depois de saudar afetuosamente aquela família, o Eterno comunicou-lhes as novas que poderiam ser de alegria. Disse-lhes que ouvira o pedido de Caim, que lhe fora apresentado por Adão e Eva, e viera com o propósito de orientá-los acerca dos passos que deveriam dar para a concretização daquele sonho. Conscientizou-os primeiramente da responsabilidade que assumiriam diante dele e de todo o universo, pois em sua espontânea união trariam ao mundo filhos, os quais deveriam ser instruídos no caminho da salvação. Falou-lhes também das funções que desempenhariam em seu novo lar. Caim, semelhantemente a Adão, seria sacerdote e mestre. Deveriam, portanto, construir um altar para sobre ele oferecer sacrifícios. Sua companheira, em semelhança à sua bondosa mãe, deveria ser submissa e sempre pronta a auxiliá-lo nas lides diárias. Com alegria, Caim e sua companheira ouviram de Elohim essas palavras de orientação e aprovação ao casamento. Abel e sua companheira, que aos pés do Criador ouviam atentos às suas palavras de aprovação ao casamento dos irmãos, entreolhavam-se movidos por um intento desejo de formarem também um lar, onde, seguindo o exemplo dos pais, poderiam desempenhar um ministério de amor. Lendo em seus olhos o desejo nascido no coração, o Eterno com um sorriso os envolveu com os seus braços e disse-lhes que poderiam construir também o seu lar. Com lágrimas de emoção, Abel e sua irmã prostraram-se aos pés do Criador, agradecendo-lhe por conferir-lhes tão sagrado dom. O Eterno passou a orientar aqueles jovens com respeito à cerimônia que os enlaçariam. Ordenou-lhes mais uma vez a construção do altar. Caim construiria o seu altar e Abel o seu. Preparariam cada um uma oferta especial para oferecerem sacrifício na noite que antecederia o próximo alvorecer do Shabá. A aprovação de Elohim ao casamento se manifestaria na presença do fogo que surgiria sobre o altar, iluminados pelo brilho da divina presença. Sua união seria selada diante de todo o universo, sendo considerados a partir desse ato, então, uma só carne. Essa união, geradora de vida,
consistiria num simbolismo perfeito da união do Eterno com o ser humano em virtude do sacrifício do Salvador. Com essas orientações e ordens do Eterno, tornou-se claro para aqueles jovens pretendentes ao matrimônio que a única oferta aceitável que poderia trazer a bênção da verdadeira união seria o sacrifício de um cordeiro. Em meio ao júbilo daquela família, a luz de Elohim dissipou-se finalmente, ocultando de seus olhos. Sob a luz do altar, permaneceram alegres a conversar sobre aquele futuro de felicidade que acenava-lhes agora tão próximo. O sol surgiu finalmente, trazendo em seus cálidos raios um alvorecer de brisa mansa a beijar-lhes a face com o aroma do Éden, trazendo-lhes a lembrança daquelas emoções daquele primeiro sonho de Adão. Caminhando pelos campos férteis, sobranceiros à colina, a pequena família, seguindo as instruções do Eterno, passou agora a traçar as divisas de seus lares. Caim, sendo primogênito, escolheu os campos floridos que estendiam-se à direita do lar de seus pais. Ali, muito em breve, ergueria o seu altar. Enquanto Caim e sua companheira permaneceram nos limites de seu futuro lar, traçando planos para o seu futuro, Abel e sua irmã mais nova acompanharam os passos de seus pais até alcançarem os campos que estendiam-se à esquerda do altar de Adão. Estavam contentes, pois em sua ocupação pastoril encontrariam ali sempre verdejantes pastagens regadas por refrigerantes mananciais. Depois de definirem um lugar sagrado do altar, onde, sob o calor da primeira chama, viveriam a mais íntima união, Abel e sua companheira passearam felizes pelos seus campos, onde pastavam os cordeiros. Ali adoraram ao grande Elohim, que, para casar-se com a humanidade em eterna aliança de vida, se faria cordeiro na pessoa do Messias, para verter o seu sangue em sacrifício remidor. O alvorecer do primeiro dia da semana despertou, enfim, naqueles noivos para uma semana que seria de muitas atividades. Deveriam construir os altares e preparar os novos lares. Com ânimo iniciaram o trabalho, ajudados pelos pais. Depois de lavrarem e prepararem os lugares determinados, reuniram as pedras com as quais construíram cuidadosamente os altares. Prepararam em seguida as suas moradas, plantando arbustos para servirem de um muro protetor. Esses preparativos se estenderam até o 5º dia. Aguardavam agora o 6º dia, quando preparariam oferta para o altar, oferta que em sua aceitação os uniriam em sagrado matrimônio. A luz do 6º dia finalmente raiou, trazendo um dia significativo para aquela família. Caim e Abel, juntamente com suas companheiras, haviam sido instruídos desde a infância sobre o caminho da obediência. Haviam também recebido as orientações diretas do Eterno com respeito ao verdadeiro sacrifício. Agora, eram observados por todos os seres inteligentes do vasto universo naquele dia, que seria o dia de prova. Se atentassem para o caminho doloroso do Cordeiro, seriam unidos num casamento de significado solene. Se rejeitassem segui-lo, não alcançariam aprovação, nem tampouco a bênção que desejavam receber. Abel e sua irmã mais nova caminharam com alegria em direção ao rebanho, onde escolheram o mais bonito cordeiro, tomando-o como oferta ao Senhor. Enquanto isso, Caim e sua companheira, com determinação, dirigiram-se aos pomares, colhendo ali os mais belos frutos e flores para oferecerem sobre o altar. O Eterno e seus súditos entristeciam-se ante a atitude de Caim. A oferta que preparavam consistia numa demonstração de rebeldia diante do plano de redenção. Rejeitando o sacrifício de sangue, estavam menosprezando o único caminho pelo qual o ser humano poderia retornar ao paraíso de eterna vida. O sol finalmente tombou no horizonte, trazendo em seu arrebol, como num último apelo ao jovem Caim, a lembrança de seus passos naquele anoitecer em que retornava ao lar. Teria ficado retido na selva naquela noite não fosse a luz do cordeiro sacrificado. Essa lembrança mergulhou em uma luta profunda. Seria aceita a sua oferta de flores e frutos.
Não seria melhor retroceder em seus passos tomando um cordeiro para o altar? Invisíveis aos olhos de Caim, legiões de Melahim procuravam influenciá-lo em sua solene decisão, em sua luta espiritual. Chegou quase, então, a abandonar os seus planos. Mas o seu orgulho, este repelia e repeliu finalmente essa opção. Seria humilhante àquelas alturas confessar diante da sua irmã e de sua família a inconsistência de sua teologia. Enquanto contemplava no horizonte o último lampejo do arrebol, Caim, rompendo com um apelo do Espírito Divino, reafirmou-se em sua decisão. Ofereceria flores e frutos em lugar de um cordeiro, inaugurando uma nova modalidade de culto que certamente poderia ser aceita pelo Eterno. As trevas baixaram, e baixaram lentamente sobre aquela colina, até cobri-la em semelhança de um espesso manto. O momento era deveras importante, pois decisões de vida e morte estavam por manifestar-se. O que estava em jogo no posicionamento humano era o destino do universo. Nos passos rebeldes de Caim e sua companheira, viam os seguidores do universo um grande perigo que poderia dificultar e pôr em perigo o triunfo do plano da redenção. Tomavam consciência naquela noite de que Satã e suas hostes procurariam conduzir a humanidade para formas errôneas de culto, baseadas em filosofias atraentes, como aqueles frutos e flores colhidos por Caim. Mas que, em essência, seria uma negação do único caminho da salvação representado pela morte do Cordeiro. Naquela noite, 2 novos casais movidos pelo mais profundo anseio apresentavam-se diante do Criador as suas ofertas. A aceitação divina descerraria para eles um caminho de felicidade em resposta aos seus mais acalentados sonhos. Sua união sob a luz do altar traria para eles um vislumbre das majestosas e lindas futuras. Aquelas que seriam desfrutadas e serão desfrutadas pelos remidos. A alegria de estarem para sempre unidos com um Redentor, o amante esposo da alma humana. A não aprovação da oferta traria amarga decepção, pois além de não receberem a bênção do Criador, teriam consciência de estarem trilhando por um caminho de rebeldia desligados do autor da vida. Foi com um misto de alegria e tristeza que Adão e Eva dirigiram-se ao altar naquela noite, depondo sobre o mesmo a ovelha para o sacrifício. Depois de tantos anos junto aos seus filhos, nos quais por palavras e exemplos procuraram mostrar o caminho da salvação, colhiam agora respostas de obediência e desobediência. Estavam felizes por Abel, mas também estavam tristes por Caim. O que mais poderiam fazer por aquele filho rebelde? Numa última tentativa de fazê-lo reconhecer o seu erro, Adão, tomando nos braços a sua oferta, tateou-se até avizinhar-se do altar de Caim. Ali, com lágrimas a banhar a face, implorou seu filho a tomar aquela ovelha para o sacrifício. Se aceitasse os seus rogos, veria surgir o fogo da bênção divina, caso contrário, permaneceria mergulhado nas trevas. Caim, com arrogância, menosprezou a oferta de seu pai, afirmando que o seu altar jamais seria maculado pelo sangue de inocentes animais. Ferido pela rebeldia e ingratidão de seu filho, Adão retornou ao seu altar, onde, juntamente com Eva, continuaram intercedendo pelo seu futuro. Sim, pelo futuro de seus filhos. O momento da prova chegara, todo o universo estava atento. No coração de todos os filhos da luz havia um misto de alegria e tristeza. Alegria pela oferta de Abel e tristeza pela confirmação de Caim no caminho da rebeldia. Semelhante a seu pai, Abel ergueu as mãos trêmulas. O cordeiro que não opunha resistência. Desde a sua infância se apegara a esses inocentes e puros animais, vendo neles um símbolo do Salvador.
Seu apego aos cordeirinhos levara ao tornar-se pastor. Ele estremecia ante a ideia de ter de sacrificar aquele animalzinho de estimação, mas sabia que não havia outro caminho para aproximar-se do Eterno. Unicamente a sua morte poderia descerrar-se a chama da aceitação, da bênção para o seu casamento. Presenciara desde a infância o doloroso ato do sacrifício, mas agora, quando suas mãos deveriam desferir o golpe, hesitava. Tomado por uma profunda angústia ante o seu dever, curvou a fronte inconsolável pranto. Caim, movido pelo anseio da união que seguiria a chama da conquista, ergueu as mãos, flores e frutos invisíveis sobre aquele altar mergulhado na escuridão. Seguro da aprovação divina, voltou os olhos para o céu e contemplou o fulgor das estrelas. Alegrava-se por saber que, em resposta à sua oferta, outra estrela surgiria para se unir àquelas com seu brilho. Adão, com a mão erguida, chorava em sua prece, lamentando a perdição de Caim. Por que rejeitar o cordeiro? O que poderia mais ter feito para fazê-lo compreender que o seu caminho era de pecado? Certo de que esgotara todos os meios para ajudá-lo, Adão tombou a cabeça, após desferir o golpe mortal. A chama da aceitação imediatamente iluminou-lhe a face marcada pelo pranto. Consolado pelo brilho da chama que ardia sobre o altar de seu pai, Abel, num esforço doloroso, ergueu a mão portadora do cutelo da morte. Aquele que, em sua queda, descerraria a bênção imerecida, após causar a dor. Enquanto trêmulo e pálido permanecia ainda hesitante em suas trevas, Caim, do outro lado da chama de perdão acesa no altar de seu pai, clamava pela luz divina. Confiante estar agradando o Criador em sua oferta, orava: Adonai, Criador do Rei e Rei universal, teu reino é de luz e alegria. Tu és como o sol que, conquistador, percorre o céu, envolvendo toda a natureza com o seu manto de luz, fazendo-o despertar colorida e pujante vida. A ti, com o teu amor, fazes brilhar o dia, unindo sob os teus raios de toda a vida. Trago essas flores e frutos que são produtos dessa união. Aceita-os com símbolo de nossa conquista e faça brilhar sobre o nosso altar a chama da eterna bênção. Abel, movido por uma profunda dor, cravou finalmente no peito do cordeiro aquele instrumento de morte, fazendo adormecer para sempre. No impulso do golpe, prostrou-se ao solo, onde, agonizante, demorou refletindo no significado daquele sacrifício. Podia agora compreender a agonia que seu pai experimentava em todas aquelas noites de sacrifício. Caim, que silente aguardava a resposta de sua prece, inquietou-se pela demora. Sua inquietação tornou-se finalmente desespero ao ver surgir, além da chama da bênção, descendo sobre o altar de seu irmão. Tomado então por emoções de tristeza e ira, bradou aos céus: Adonai, Adonai, não me ouves? Não me respondes? Seus rogos, porém, não trouxeram nenhuma resposta, além de um eco vazio perdido naquela noite. Vencido pela vergonha da tragédia, Caim prostrou-se, revolvendo-se em inconsolável pranto. Satã exultou ao testemunhar o desespero de Caim, que com gemidos maldizia o Criador por não haver se manifestado sobre o altar. Festejava por ter conseguido, através do engano, levar Caim novamente a manifestar-se diante do universo a sua rebeldia. Estava contente também em ver que Caim não estava sozinho na sua queda, mas tinha sua irmã a seguir-lhes os passos. Agora lutaria para mantê-los cativos sob o seu poder, tornando-os inimigos declarados do Eterno e de seus seguidores. O Criador, embora entristecido pela desobediência de Caim, alegrava-se em poder honrar diante do universo aquele casal obediente que, no cordeiro imolado, via a promessa de um Redentor, que no futuro nasceria para a redenção de todos os pecadores que o aceitassem.
Abel e sua companheira, após consolarem-se da dor do rude golpe, banhados pelos raios aquecidos daquela chama, uniram-se em sublime ato de amor. Esse que poderia gerar a vida. Adão e Eva, que penalizados já haviam previsto a dura decepção de Caim e sua companheira, atraídos pelos seus gemidos, apalparam-se nas trevas, até avizinharem-se de seu altar sem vida. Ali, movidos por grande desejo de mudar-lhes a sorte, procuravam convencê-los a oferecer um cordeiro. O tempo ainda lhes era oportuno, se quisessem poderiam buscar nas pastagens do rebanho tomando um cordeiro para o altar. Impulsionados pelo orgulho, Caim e sua irmã rejeitaram os conselhos de seus pais, que somente queriam a felicidade deles. Remoendo em lamúria a sua amarga decepção, Caim permaneceu o restante da noite a revolver-se em insônia. Em seus sentimentos e pensamentos sobrevinham agora as sombras do ódio e da vingança. Estava irado contra o Criador por haver rejeitado a sua oferta. Contemplando ao longe a chama da aprovação, sob a qual Abel e sua vizinha, a companheira, viviam sua feliz união, Caim encheu-se de indizível inveja, e essa explodiu dentro dele num furor sem limites. Lá estava o filho preferido, aquele a quem não tolera desde a infância. Sim, ele não tolerava Abel. Por que seria ele o mais digno? Por que poderia gozar os maiores privilégios? Inspirado pelo espírito maligno, quando o sol já estava quase raiando, Caim começou a maquinar um terrível crime. Diz: se eu não sou digno de viver sob a luz da bênção divina, nem tampouco o meu irmão será. Aguardarei o momento oportuno para apagar de seus olhos todo o brilho da felicidade. O sol finalmente raiou, revelando com sua luz a face transtornada de Caim. Que mudança! Não brilhavam os seus olhos de felicidade ao entardecer? Todas as hostes da luz preocupavam-se com a situação infeliz de Caim. Sabiam que, em sua decidida rebelião, Satã o afundaria cada vez mais em maior desespero. O Criador, conhecendo os planos malignos de Caim, manifestou-se a ele no alvorecer com o propósito de ajudá-lo a compreender a sua necessidade. Invisível, inclusive, aos demais da família, o Eterno dirigiu-se a Caim e, estendendo sobre ele a sua mão amiga, perguntou-lhe: filho, por que você está tão irado? Em resposta, Caim apontou para o altar coberto de flores e frutos e respondeu: eu estou magoado por não teres aceito essa oferta que ofereci com tanta fé. Com palavras cheias de compaixão, o Criador explicou-lhe novamente a necessidade da humana salvação, a qual somente poderia ser alcançada mediante ao seu sacrifício, que era simbolizado pela imolação do cordeiro. Disse-lhe que a sua oferta de gratidão somente poderia ser aceita após o sacrifício de sangue. Não conformado com as palavras do Eterno, Caim procurou justificar-se. Suas palavras, contudo, que revelavam a grande mágoa de um orgulho ferido, foram finalmente interrompidas pelos conselhos de Elohim, que estendia-lhe uma única oportunidade para romper com a escravidão espiritual. Somente há um caminho, Caim, que é o do sacrifício. Se você proceder conforme o seu irmão, será também aceito e abençoado com a chama da bênção. Se todavia proceder mal, será selado o seu destino das garras da morte. Após afirmar solenemente essas palavras, o Eterno, então, despediu-se de seu filho, tornando-se invisível.